Colo-Colo e Fortaleza paralisado. Até agora a informação é essa. A partida está suspensa, pelo menos por enquanto. As informações são desconexas, mas a situação do jogo ela é muito mais grave do que apenas suspender uma partida. Vamos falar sobre isso. Já agradeço aí a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo. Peço o like para todos vocês, se inscreve aqui no canal também e vamos lá falar um pouquinho de Fortaleza 0, Colo-Colo 0 também, que foi um jogo em que a gente está vendo nesse momento agora imagens do jogo, do estádio, onde o time do Fortaleza foi ali alvejado pela torcida do Colo-Colo com objetos ali, né, da arquibancada sendo lançados para o gramado e que em determinado momento, a torcida do Colo-Colo quebrou o alambrado para invadir o campo, né? E conseguiu invadir o campo. O time do Fortaleza recuou, fugiu para dentro dos vestiários de maneira correta, temendo o pior ali. Imagina uma invasão em massa da torcida do adversário, como ficaria o elenco do Fortaleza. Então, foi o primeiro a fugir, né? Correr para dentro do vestiário. Tá correto, vai fazer o quê? 11 contra 200 mil, sei lá, porra. É muita gente ali e imagina a situação em que os caras estão vivendo lá dentro. Então eles fizeram o correto em recuar para dentro dos vestiários e posteriormente a equipe de arbitragem foi para os vestiários informando ao time do Colo-Colo e a reação dos jogadores do Colo-Colo de decepção, de frustração, era que o jogo realmente ele tinha sido anulado. O jogo tinha sido suspenso e não iria mais acontecer. Existe uma regra no futebol que se houver uma situação como essa, né, de que o jogo não tem mais condições de se continuar e já mais de 2/3 do tempo já tiver sido corrido, ou seja, 2/3 de 90 minutos, 60. 45 do primeiro tempo com mais o quê? 21 minutos do segundo tempo, o jogo foi parado aos 20 e poucos, ali mais de 21, ou seja, nesse sentido, pela regra, o jogo deveria ter sido encerrado naquele momento por falta de segurança, já que houve invasão da torcida, houve a quebra de segurança, não havia mais segurança para o jogo ocorrer. O jogo deveria ter sido encerrado naquele momento, né? Por essa regra que eu tô citando. Acontece que os jogadores do Colo-Colo, de maneira mais vergonhosa do que já aconteceu no jogo, eles estavam tentando conversar ali com a arbitragem para tentar que o jogo continuasse e tal. Eles continuaram ali em campo, mas a frustração de alguns mostrou que realmente o jogo foi encerrado naquele momento. Mas a gente tá vendo aqui ainda imagens da ESPN que mostram que o Mendel Bidlovski tá lá no estádio e ele tá dizendo de lá que a partida não foi oficialmente suspensa, está paralisada ainda e que eles estão usando essa suspensão da partida, de que o jogo não vai mais acontecer hoje, para que a partida aconteça sem público. Então eles estão tentando evadir todo o público do estádio, tirar todo mundo de lá de dentro para que o jogo aconteça de portões fechados, o restante da partida, né? Não sei se isso tem respaldo em regra, mas é o que está sendo trazido de lá de dentro do estádio. Bicho, é uma situação horripilante, velho. É algo horrível para o jogo de futebol em si, para as duas equipes, para o Fortaleza, pelo o terror psicológico que se causa, né, em uma situação como essa, uma invasão em que não existe nenhum tipo de proteção vinda das autoridades do Colo-Colo do Chile, né? Então, das autoridades do Chile, não houve nenhuma intervenção das autoridades para proteger o time do Fortaleza. Então, como é que o time vai se sentir seguro lá dentro? É preocupante também para o time do Colo-Colo, porque, na minha opinião, o time tem que ser eliminado da competição, tem que ser expulso da competição por conta de uma palhaçada como essa dentro de campo, né? E exatamente porque o clube é responsável, então, nesse caso. Se não tem polícia
dentro do estádio, né, numa competição da Conmebol hoje, por decisão da Conmebol, o clube tem que ser responsável pela segurança, né, do estádio, e se não conseguiu fazer essa segurança ser eficaz, o clube tem que ser responsabilizado por conta disso. E então, pra mim, o Colo-Colo tem que ser expulso da Conmebol, da Libertadores, na verdade. Precisa ser impedido de disputar essa competição, e a Conmebol deve exigir uma punição exemplar para a equipe do Colo-Colo nas competições nacionais. Um rebaixamento numa competição nacional seria algo brando para um acontecimento como esse. Não aconteceu nada grave. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Beleza, não teve nada gravíssimo. Mas imagina se os caras invadem o campo e conseguem alcançar os jogadores do Fortaleza ali. O que é que poderia ter acontecido? Algo gravíssimo. Então, no mínimo, o Colo-Colo deve ser expulso da Libertadores e tomar uma punição da Conmebol de alguns anos sem disputar essa competição, tá? Isso é o mínimo que tem que acontecer. Se a Conmebol for uma instituição séria, vai fazer isso. Mas a gente sabe como acontecem as coisas dentro da Conmebol, né? Os atos mais cruéis, mais agressivos e mais horrendos, eles são ignorados pela Conmebol. Vamos ver como hoje eles vão atuar, porque até agora a partida está só suspensa, né? E pelo que disseram, a partida está paralisada, né? Pelo que os repórteres disseram de lá de dentro do estádio, a partida está só paralisada. Vamos ver. Gente, se tiver alguma atualização, eu trago outro vídeo aqui para dar a minha opinião, né? Se tiver aí o retorno da partida hoje, o que eu acho muito difícil, eu volto aí após a partida para escrachar a Conmebol como merece, se isso acontecer, mas que fiquem aí exatamente com essa informação ridícula, essa palhaçada, essa nojeira que acontece na Libertadores, e que a equipe do Colo-Colo tem direta influência no que aconteceu, porque a segurança no estádio precisa ser feita pela equipe do Colo-Colo. E se não for, porque eu não sei como é que é, se não tem polícia, então tem o Colo-Colo, né? E se não for o Colo-Colo, é a Conmebol. Então um dos dois tem culpa pra caralho nisso tudo aí. E o menos culpado disso é o Fortaleza, o mais correto nisso tudo é o Fortaleza, que correu pro vestiário, não vai pagar pra ver e tá certíssimo. Joga batata quente pra os outros e, assim, se a Conmebol for uma instituição séria, vai tomar uma atitude séria em relação a isso. Se a Conmebol, como a gente imagina que seja, for uma instituição bosta, eles vão passar pano pra essa situação, vão botar o jogo para acontecer em panos quentes ali, né? Sem público, sem pressão ali, e vai levar isso aí como qualquer merda. Mas, enfim, gente. Ridículo ao quadrado o que aconteceu, o que tá acontecendo no Chile. Mas, enfim. É isso, meus amigos. Grande abraço a todos e até já já, porque vamos ainda falar muito sobre essa partida aí do Fortaleza, hein?